foi bem a Faria Lima que reagiu nesse manifesto. Quer dizer, foram os empresários. Alguns da Faria Lima foram. O resto está quietinho, ninguém está falando nada. Mas começou um movimento da sociedade civil que é muito bem-vindo, é uma coisa extremamente importante. Imprensa e sociedade civil fazem diferença. E isso inibe. Eu tenho a impressão seguinte: esse resultado do voto impresso, e isso foi influenciado, esse resultado, por esse tipo de manifestação. Senão seria diferente. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo empurrado para um canto, não pelo Congresso, não por nada. Está sendo empurrado por aquilo que sobrou no judiciário. E felizmente, sobraram pessoas importantes lá dentro, que usam a cabeça. E sobrou a sociedade civil, que, no fundo, resolveu sair da casca e colocar limites. Há um sujeito que, no fundo, está, se revoltando contra instituições que são estacas que sustentam o regime democrático. Quer dizer, isso eu acho que é o lado bom do que está acontecendo aqui dentro. Essa é a parte positiva. Do ponto de vista de economia, eu acho o seguinte: nós estamos na ilusão de que as coisas estão indo bem, quando, na verdade, nós já compramos um ano de 2022 extraordinariamente difícil, e que vai interagir com este desequilíbrio, vamos chamá-lo assim, político do presidente, nos seus objetivos de reeleição. Quer dizer, essas coisas, no fundo, vão bater de frente, isso vai aumentar risco, isto piora o ambiente de negócios, isto piora a condição de crescimento, aumenta a percepção de risco, que significa vai para cima de câmbio, vai para cima de juros, derruba a bolsa, reduz taxa de investimento e potencializa uma desaceleração de crescimento, que é a última coisa que a gente gostaria de ter em um ano eleitoral, né? O Brasil cometeu um erro logo no começo da pandemia. Nós não combatemos a pandemia. E a pandemia, no começo, derrubou a economia. Aí, em vez de investir em saúde e controlar os efeitos sanitários da pandemia, com as suas consequências humanas, sociais e econômicas, o governo gastou uma enorme quantidade de recursos num estímulo fiscal, grandão, isso em 2020, e colocou a taxa de juros num nível que, vários países tiveram taxas de juros reais próximas de zero ou ligeiramente negativas. Nós tivemos taxa de juros Selic real negativa de 3%. Taxa real de um ano no campo negativo. Bom, todas essas coisas interagem, mas deixa eu ficar um pouco no campo monetário. Quer dizer, é evidente, você deu um estímulo para que a economia recuperasse, e até aí não foi muito diferente do que muitos países fizeram. A Europa, você está acompanhando o que o BCE está fazendo, você está acompanhando o que o Federal Reserve está fazendo, outros bancos centrais do mundo, além de trazer a taxa de juro nominal para próximo de zero, eles estão fazendo quantitative easing, tudo isso, para fazer a economia crescer. Bom, o que acontece é o seguinte: você tem que fazer isto, mas você tem que arrumar o lado real da economia. Você tem que permitir que essa economia reaja. Bom, ela não tem condição de usar mais estímulo fiscal, porque estourou o limite no ano passado, e o Banco Central foi ficando atrás da curva. Quer dizer, o risco produzia uma depreciação do real. A depreciação do real subiu o preço dos alimentos, subiu os preços industriais. O Banco Central olhou para aquilo e disse o seguinte: não, isso é passageiro. A gente espera, o câmbio valoriza, esse efeito inflacionário se dilui. Bom, subiram preços de commodities no mundo, dentre os quais subiu o preço do petróleo, que com o câmbio depreciado subiu o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha.
O Banco Central olhou para isso, não, isso é preço administrado, isso é uma coisa que passa, nós vamos deixar isto voltar. Aí faltaram semicondutores que impedem que você transforme um automóvel em um veículo que ande, porque o que tem de eletrônica dentro de um automóvel é tanto quanto tem de eletrônica nesse computador que está aqui na minha frente. Então, você dá um estímulo para a demanda, aumenta a demanda de automóveis, você não pode produzir automóvel, sobe o preço do automóvel. Eu estou dizendo isso para o automóvel, mas se você olhar para os bens de consumo de um modo geral, as dificuldades de aumentar a produção derivadas de falta de matéria-prima são o elemento dominante. E isto é um fenômeno mundial que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que se chama rompimento de cadeias de suprimento. Aí o Banco Central descobre que numa situação como essa não adianta dar estímulo à demanda se a oferta não puder reagir, porque isso gera mais inflação. Como ele não dissipa o efeito secundário dessa inflação, que é a comunicação da subida da inflação sobre a expectativa de inflação, ele deixa que isso entre nas expectativas, a inflação sobe de uma maneira mais rígida, aumenta a inércia e ele é obrigado a ter que começar a levantar os juros. Quando ele decide levantar os juros, ele diz o seguinte: não, mas veja bem, eu vou devagarinho, eu vou fazer um reajuste parcial, eu não vou ser louco, eu não vou tirar o estímulo da economia, eu vou ficar abaixo da neutra. Bom, continuou, no fundo, migrar para a expectativa, o negócio foi crescendo. O último IPCA, dessa semana, deu 9 e pouco por cento em 12 meses. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando de 3, de 2, de Estados Unidos. Eu estou falando de uma bruta de uma inflação. E eu não conheço ninguém que não tenha uma projeção para o final desse ano menor do que 7,5%. Bom, eles se deram conta de que estavam enormemente atrás da curva e decidiram, no fundo, acelerar a subida para 100 pontos e disseram o seguinte: eu vou fazer que nem o Mário Draghi falou lá atrás, whatever it takes, eu vou para cima da neutra. Bom, taxa de juro acima da neutra significa política monetária restritiva. Significa o seguinte: se você tem um hiato do PIB hoje em dia, você está abaixo do potencial, você vai ter que manter esse hiato aberto e provavelmente maior do que ele está por um extenso período. Por que por um extenso período? Primeiro, porque as defasagens da política monetária são muito longas. Isso demora. Quer dizer, você sobe o juro hoje, vai dar efeito entre 6 e 9 meses, lá para frente. Então, nós estamos falando aqui de 2022, ok? Bom, as defasagens são longas e, em segundo lugar, quando você desancora as expectativas, as pessoas não confiam mais nas projeções de inflação em queda e passam a reajustar preços muito mais para recompor aquilo que elas perderam no passado. Ou seja, elas olham muito mais para a inflação passada para fazer o reajuste hoje, o que aumenta a inércia. E quando aumenta a inércia, você tem que acionar o canal da demanda agregada, que é o hiato do PIB, muito mais para derrubar a inflação. Isso se faz com taxa de juros mais alta. Bom, o cenário que está na frente é o seguinte: é evidente, se o Banco Central for de fato, fizer o papel de um Banco Central politicamente independente e olhar para a meta de inflação, ele leva essa taxa. O que está no mercado hoje em dia? Na curva de juros, a taxa de juros de um ano está indicando o Selic a 8% no fim deste ano. 8% é uma taxa real de juros alta. É uma taxa que desacelera a economia. Por umas semanas, meses, você ainda vai ver a economia crescendo, as pessoas iludidas, porque tem o efeito do passado, mas você já comprou lá na frente a desaceleração. Quando você entrar em 2022, nós vamos estar crescendo abaixo do potencial. Quanto que é o potencial do Brasil, o crescimento do potencial? Antes da pandemia, era 2% ao ano. Mas a pandemia destruiu muita coisa, eu não posso admitir que esteja em 2%. Mas vamos admitir que tivesse em 2%. Eu vou te dizer que é menos. Se eu vou ter que crescer abaixo do potencial, eu vou ter que crescer menos que 2%. Quanto? 1,5%, 0,7%, 1,2%. Com uma economia que tem
Dois pontos. Uma taxa de desemprego que, com toda a incerteza que existe hoje em dia, ela está perto de 14%. É recorde histórico. Em segundo lugar, segundo o Marcelo Neri, que voltou a calcular os índices de concentração de distribuição de renda lá na FGV, você está com um aumento do índice de Gini. Bom, por que este aumento do índice de Gini? As classes de renda mais alta conseguiram, na pandemia, mais ou menos preservar a sua renda. Nós, a Faria Lima, alguns empresários, advogados, médicos, etc., mantiveram a sua renda. Agora, aquele sujeito que tem que entrar num ônibus, num metrô, que sofre, além de ter o problema do contágio da pandemia, este perdeu renda. Esse está lá mais próximo da linha da pobreza. E tanto quanto o presidente de um banco, ele tem um voto. Os dois têm um voto. E eles são maioria. Bom, como eles são maioria, um governo cujo único objetivo é a reeleição, compulsivamente ele precisa defender a família e etc., ele quer se reeleger, este presidente vai fazer provavelmente tudo que tiver ao alcance dele para poder crescer mais. Bom, aí entra o lado fiscal na história, que é o problema complicado na história. A inflação é como se fosse uma droga tóxica. Ela gera ilusões. Algum tempo atrás, o mercado ficou eufórico com a ilusão de que o lado fiscal teria melhorado. E, de fato, se você olhar os números, ele melhorou. Por que melhorou? Era suposto, no começo do ano, que a economia iria crescer menos e ninguém tinha na sua conta uma inflação que em julho desse ano estava em 9 e pouco por cento. Ninguém tinha nisso na conta. Era uma inflação que ia convergir para a meta, tudo direitinho. Bom, teve lá toda uma discussão sobre o teto de gastos, quanto fura, quanto não fura. Furou 110 bilhões, você lembra disso. Dada a receita que estava prevista para um crescimento de 3% e para uma inflação na meta, o déficit primário seria 2,5%, 2,8% do PIB, etc. Só que veio a inflação, em vez de fazer o papel de bandido no filme, começou a fazer o papel do mocinho no filme. O PIB nominal começou a crescer, porque o PIB nominal é quantidade vezes preço. Não interessa só se... Bom, a economia vai crescer 5%, é bem melhor do que os 3%. Mas o PIB nominal vai crescer mais de 15%. Bom, isso gerou um aumento na receita do ICM, do IPI, do PIS, do COFINS, de todas as coisas que variam diretamente com o PIB nominal. Esse aumento de receita fez com que aquele aumento de gasto primário levasse a um déficit primário talvez menor do que 1,5% do PIB. Evidentemente, o aumento de dívida pública gerada por esse déficit era bem menor. Bom, mas não parou aí, porque relação dívida-PIB é dívida nominal dividida por PIB nominal. A dívida nominal cresce menos do que os 15% que vai crescer o PIB, em parte porque a economia cresceu R$5, em parte porque teve a inflação que aumentou o PIB nominal. Então, a relação dívida-PIB vai terminar esse ano 83% ou abaixo. Não nos 100, não nos 90. Num certo momento, as pessoas começaram a aparecer na imprensa dizendo: os economistas são loucos, eles previam aquilo, olha que maravilha, tudo melhorou. E você percebeu que, de repente, começou a valorizar o câmbio, a taxa de juros longa veio para baixo, deu um rally na Bolsa, a Faria Lima ficou alegre, muito alegre, os bônus subiram. Teve uma coisa adicional, quer dizer, a droga é uma coisa terrível, porque ela deixa aqueles efeitos residuais, e um dos efeitos residuais daquele encantamento foi a ideia de que teria mais espaço para gastar em 2022, porque a inflação desse ano foi de 8,3% em junho. Bom, ótimo. Quanto vai sobrar? Se tivesse na meta, ia ter um aumento do teto X, mas com 8,3%, bem acima da meta, vai ser um X mais delta X, esse delta X era 120 bilhões de reais.
Aí a euforia cresceu mais. Só que eles tinham esquecido um pequeno detalhe. Os gastos sociais que estão nos gastos primários também são corrigidos pela inflação. Não pelo IPCA, mas pelo INPC, não o de junho, o de dezembro. Vamos supor aqui entre nós que em dezembro a inflação já tenha caído para 7,5%. Bom, nós vamos corrigir isso para 7,5%, põe 7,5% em cima dos gastos sociais, tira dos 120 bilhões, sobrou 30. Bom, pelo menos tem 30 para gastar, vamos fazer um Bolsa Família novo. Aí veio um negócio que se chama precatório. Ele desaba na cabeça do ministro da Fazenda, que realmente disse que não sabia quando a AGU tinha avisado, e esse precatório comeu o que sobrava do teto. Bom, no que comeu o que sobrava do teto, o governo não tem margem para gastar. Num ano no qual nós vamos entrar com o desemprego a 14, com a economia crescendo abaixo do potencial, com uma distribuição de renda muito ruim, com o Centrão na mão do governo e o governo na mão do Centrão, tanto que o Centrão assumiu a Casa Civil do governo, que é chave para poder determinar o relacionamento entre o Tesouro e o Congresso. Então, vamos dizer, o que se afigura na minha frente é um aumento de gastos, com percepção de que o risco cresce. Quer dizer, havia uma tábua de salvação nisso tudo, que era a suposta valorização do real, que iria acompanhar a subida de taxa de juros. Por que nós ganhamos preço de commodities? Porque a China teve, em 2020, uma pandemia e teve uma enorme recuperação em 2021. Um pouco antes da pandemia, ela sofreu uma gripe suína africana que matou o rebanho de porcos. Porcos são importantes. Nós estamos falando de um país que tem alguns bilhões de habitantes. Então, a quantidade de comida que se precisa ali é muito grande. É evidente que essa população precisa de proteína, e o porco é a melhor proteína que eles têm lá dentro, mais do que o gado bovino. Eles tinham que reconstruir o rebanho de porcos. Enquanto isso, eles tinham que importar carne de porco, e enquanto isso, eles tinham que importar comida para porco. Comida para porco é milho e soja. O Brasil é produtor de milho e soja. E o Brasil é produtor de porcos. Bom, o Brasil bateu o recorde de exportação de soja. Tivemos uma enorme exportação de milho. Tivemos uma enorme exportação de carne suína. Ganhamos relações de troca que normalmente no passado estavam associadas a uma valorização do real. Acontece que no passado não existia o risco fiscal que nós temos hoje. Enquanto cresciam as relações de troca, não valorizou o real. Quer dizer, agora a China vai ter que desacelerar o seu crescimento, porque ela não sustenta um crescimento de 8,5%, como o do ano passado. Ela tem um potencial muito mais baixo do que esse. A China vai para um 5,5% de crescimento neste ano. O World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional também projeta uma redução no ritmo de crescimento de Estados Unidos e de Europa, muito menos em cima da variante Delta e muito mais em cima do fato de que eles já recompuseram. O seu nível de desemprego já caiu para o natural, essas economias já se recuperaram e, portanto, vão crescer o que o potencial desses países permitir que cresça. Quer dizer, os grandes países do mundo crescem muito menos em 2020, as exportações mundiais crescem menos, e o impulso que nós tivemos das exportações em 2021 não se repete em 2022. Bom, consequentemente, essa força que poderia valorizar o real não está aí. O real, no entanto, poderia se valorizar porque, além dele ser um preço relativo entre tradables e não tradables, que é o câmbio real, ele é também um asset price, ele é também um ativo, né? E se comporta como um preço de um ativo. Ele depende, se você tiver uma taxa de juros, dado o risco, se o risco for baixo,
e a taxa de juros no Brasil subir relativamente à dos Estados Unidos, isso atrai capitais de não residentes, que em vez de comprar títulos nos Estados Unidos, vêm comprar títulos no Brasil. Isso valoriza o real. Bom, isso depende do risco do Brasil, está baixo. Quer dizer, o sujeito olhava e dizia o seguinte: bom, essa inflação vai obrigar o governo a subir o juro. Como esse risco fiscal está mais baixinho, vai entrar mais capital, esse capital valoriza o real e o real tira a força da inflação e a pressão para o Banco Central manter o juro real mais alto por mais tempo é menor. Tudo bem, desde que o risco não suba. Bom, acontece o seguinte: você sobe o juro e você descobre lá pelas tantas que aquela melhora fiscal que você teve foi transitória. Quer dizer, por ser transitória, o sujeito não vai olhar para o que aconteceu lá atrás, ele vai olhar para o que é provável que aconteça lá na frente. E o que é provável que aconteça lá na frente tem a ver com a reação política do governo a uma perda de popularidade derivada de uma desaceleração do crescimento e de uma inflação alta, que come renda das classes de renda mais desfavorecidas. Bom, ele olha para isso e diz o seguinte: um sujeito com essa característica, a chance que ele tem de ser fiscalmente responsável é tão grande quanto a de eu ganhar uma loto de 6 pontos sozinho. Então, é melhor não investir no Brasil. Em vez do câmbio valorizar, o câmbio se deprecia e acentua a pressão sobre a taxa de juros e acentua a pressão para a redução do crescimento econômico. Quer dizer, quando eu ponho esse quadro na minha frente, e esse é o discurso que eu tenho tido, e que deixa as pessoas com o olho arregalado do outro lado. Juliano, eu estou falando aqui honestamente, é isso mesmo que eu estou vendo. Quer dizer, eu estou surpreso com a incapacidade que as pessoas têm de olhar a dimensão do problema em toda a sua profundidade. Absolutamente surpreso. De vez em quando eu fico pensando, será que eu não estou cometendo um erro? Será que eu não estou, enfim, eu não estou drogado? Eu não estou, realmente eu não estou. Quer dizer, eu estou usando princípios mais simples de teoria econômica e tem um pedaço dos meus amigos economistas que está muito quieta, que em grande parte está quieta porque está vendo isso. E a característica deles é evitar, no fundo, um pronunciamento que, no fundo, ponha fogo na discussão ou coisa parecida. Tem coisas mais importantes hoje em dia para serem discutidas, como essa discussão inteira a respeito da democracia que deu origem àquele manifesto. O que eu vejo e que eu atribuo uma probabilidade alta de ocorrência, eu tenho obrigação de falar. Quer dizer, isso me expõe a ver aqueles olhos arregalados do outro lado. Que eu digo o seguinte: bom, onde nós estamos? Quer dizer, quando eu termino isso, a minha conclusão é a seguinte: nós vamos enfrentar um ano de 2022. Quer dizer, eu te diria, já o final desse ano já vai ser complicado. Estamos em agosto agora. Setembro, outubro, novembro, quando tiver em dezembro, você já vai ter um sinal ou outro disto que eu estou te falando. Quer dizer, tomando em consideração aquela ideia dos 6 meses de defasagem, é de 3 a 6, enfim, já começa a ter um sinal. Quando você estiver entrando em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, aí você tem a realidade na tua frente. Quer dizer, e nós estamos em plena disputa eleitoral. Quer dizer, se eu olho isso no plano político, eu te digo o seguinte: vai ser duro conviver com este governo até o fim. Quer dizer, de vez em quando surgem ideias, quer dizer, eu odeio esses extremos de esquerda, de direita, enfim. O sujeito pode ser mais de direita no sentido econômico,
que é aquele que olha mais para a eficiência, para o mercado, que é um conceito de direita diferente do conceito de direita no plano político. Nós não estamos falando de nazistas, nós estamos falando... Mas a direita que eu estou vendo aqui é antidemocrática, é tão ruim quanto uma esquerda soviética, ou como a esquerda do Xi Jinping, que está tentando fechar a China de novo. Quer dizer, esses extremos não tem diferença entre eles, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de respeito às instituições, elas são iguais. Quer dizer, é isso que atrapalha aqui dentro. Quer dizer, e quando um governo como este põe esse tipo de objetivo, no fundo, você vê que a tentativa é sempre a de tirar poder das instituições, dos pesos e contrapesos, enfim, ele está desmontando tudo. Quando você vê isso, você diz, para onde esse cara vai? Quer dizer, ele não tem um programa econômico, ele só tem o objetivo de assumir o poder ele, quer dizer, ele é o candidato. Quer dizer, ele vendo uma situação econômica como esta, esse cara vai reagir. Quer dizer, eu te diria honestamente, hoje em dia, não estou conspirando nada, se as pessoas tivessem consciência, tinham que considerar a hipótese de impeachment com muito mais frieza, muito mais. Inelegibilidade, melhor do que deixar rolar. Pelo menos isso cria um espaço para a terceira via, que isso se torna mais viável. Mas eu tenho muita preocupação com o que vem pela frente, mas muita mesmo.